Boa noite a todas e todos. É um prazer, nós estamos aqui de novo hoje com as conversas da Academia Paulista de Direito. E hoje nós empreendemos aqui um encontro muito importante. Primeiro, pela importância e relevância do pensamento e da própria experiência, o conhecimento dos meus queridos convidados. Mas eles estão ligados a duas entidades extremamente importantes também, que são a AMSUR e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com quem a Academia Paulista de Direito tem a honra de levar avante uma parceria muito importante, né? Nós já temos várias iniciativas realizadas, importantes, e a mais recente delas, e sobre a qual nós vamos falar um pouco, porque ela tem a ver com o tema do nosso encontro, a Fundação Escola é exatamente a parceria relativa à realização dos colóquios de geopolítica, desenvolvimento e democracia. Nós estamos fazendo isso, a AMSUR, a Fundação Escola de Sociologia e Política, a Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e o INPE, que é o Instituto Novos Paradigmas. Muito recentemente, eu tive um encontro, dois encontros muito importantes com o ministro Tarso Genro, o governador Tarso Genro, que é o presidente do Conselho do INPE. E hoje eu recebo o presidente do Conselho da Escola de Sociologia e Política, Ângelo Del Vecchio, o sociólogo, professor da escola, professor da Unesp, e recebo também o presidente da AMSUR, o também sociólogo Vicente Trevas. Ambos, a par dessa atividade acadêmica, têm uma experiência muito importante, uma experiência política muito importante, recente no Brasil, não é? Além de experiências internacionais que permitem que o conhecimento a respeito desses temas, que são a geopolítica e o desenvolvimento, sejam expressos de uma maneira extremamente didática para os a quem está nos acompanhando, mas, ao mesmo tempo, crítica com relação à situação internacional. Não é? Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer boa noite ao meu querido Vicente Trevas, dizer que é um prazer recebê-lo aqui, Vicente. Muito boa noite, prazer estar juntos de vocês. Que bom. E ao meu querido Ângelo Del Vecchio também. O Ângelo, é um prazer receber vocês aqui, não é? O prazer é meu de estar aqui. Agradeço o convite. E é um orgulho debater com o Vicente, com você, Alfredo, e participar da iniciativa dessas organizações como a ANSUR, a Academia Paulista de Direito, INPE, a Flaxo e a própria Escola de Sociologia e Política. Maravilha. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência de vocês. Mas eu vou já fazer uma pergunta, assim, bastante provocativa aqui. Vou começar pelo Vicente, tá bom? É uma escolha aqui para nós iniciarmos a nossa conversa. Vicente, você tem falado muito na questão da encruzilhada. O momento presente como um momento que apresenta aí vários caminhos, né? Nós temos que escolher entre esses caminhos. Nós precisamos, em primeiro lugar, enxergar que caminhos são esses, né? Porque existe uma nuvem em frente a eles que apresenta, digamos assim, a realidade internacional de forma ideológica, de forma a afastar do nosso conhecimento efetivamente o que está acontecendo. Não são apenas países, estados nacionais que estão em jogo, há também corporações internacionais, há, sobretudo, agentes, né, os povos que são, no interior dos países, divididos, né, em classes, categorias e assim por diante. Isso tudo faz parte do pensamento da geopolítica e, sobretudo, uma geopolítica contemporânea. Os autores antigos, os autores tradicionais da modernidade, da contemporaneidade, pensaram a geopolítica de uma determinada forma. Será que essa forma como eles pensaram
é ainda adequada? Quer dizer, de que forma nós podemos usar a experiência e o conhecimento dos autores para enfrentar a realidade presente? Vicente, por que a encruzilhada? Que caminhos são esses? Nós estamos, sim, como país, né, como nação, também como continente, diria como hemisfério, e também como humanidade, numa encruzilhada. Depois da Segunda Guerra Mundial, se pactuou um certo percurso. A Segunda Guerra Mundial, que foi uma grande tragédia, um custo altíssimo para a humanidade, mas ela, no seu término, ela prometeu, primeiro, estabelecer uma ordem internacional de cooperação, estabelecer propósitos, dois grandes propósitos, um de reconstrução para aquela área que foi destruída pelos conflitos da Segunda Guerra Mundial, e a outra de desenvolvimento, que atingia mais diretamente o nosso continente sul-americano, a nossa América Latina. Tanto assim que no redesenho, ou no desenho das instituições internacionais, foram criadas instituições regionais. No nosso caso, da América Latina, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, que foi uma entidade muito importante, porque nós tivemos a capacidade de tentar fazer uma reflexão própria, nossa, latino-americana, sobre os nossos desafios e os nossos problemas. E aqui queria homenagear, você entende, grandes personagens. Vou destacar um argentino e depois um brasileiro. O argentino é o Raul Prebisch, e o brasileiro é o nosso sempre mestre Celso Furtado, né? E neste período inicial do pós-Segunda Guerra Mundial, a nossa reflexão latino-americana era que nós deveríamos enfrentar vários desafios, né? Primeiro, o desafio de superar um sistema de troca, você entende, muito desfavorável aos nossos países, né? Os termos de troca muito desfavorável, né? Porque, na verdade, nós exportávamos matérias-primas, produtos agrícolas, produtos minerais, e importávamos produtos industrializados, ou seja, aqueles que têm um alto valor agregado. E essa reflexão nos levou a dar à industrialização a centralidade nos nossos projetos nacionais de desenvolvimento. E abrimos, portanto, um ciclo histórico que a literatura denomina do nacional desenvolvimentismo, né? Esse ciclo, ele, no caso do Brasil, ele se formata anteriormente à própria Segunda Guerra Mundial. A ruptura de 1930 já trazia essas perspectivas, mas a partir justamente dos anos 50 ela ganha robustez. O próprio Brasil vai se equipando para pautar esse caminho da industrialização, criando uma siderurgia e traçando toda uma estratégia energética para o país, e aqui sinalizo a Petrobras, a Eletrobras, né? A Companhia do Vale do Rio São Francisco, também criando agências de desenvolvimento. Aí, no nosso caso, foi o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que foi uma agência fundamental de planejamento e também de investimento. E, evidentemente, que esse ciclo ele se exauriu, né, no meado dos anos 80, e passamos 2 décadas ditas perdidas e retomamos, você entende, nesse início do século XXI, uma nova agenda, que seria uma agenda que nós poderíamos chamar do social-desenvolvimentismo. Ou seja, o reconhecimento de que nós teríamos de articular tanto o desenvolvimento econômico como o que seria o desenvolvimento social, enquanto superação das exclusões sociais, da pobreza e da extrema pobreza.
E esse período foi um período muito virtuoso, porque essa atitude não foi só uma atitude nossa brasileira, ela foi uma atitude que empolgou a dinâmica sul-americana. Nós somos de 12 países, atualmente nós temos mais de 420 milhões de habitantes, e nesse período inicial do século XXI, houve uma profunda convergência de governos sensíveis a esta agenda, e não só sensíveis, mas convergentes em relação a essa agenda. E aí nós produzimos vários movimentos importantes, como a retomada e a vitalização do mercado comum sul-americano, o Mercosul, mas principalmente a criação de uma capacidade política para o continente sul-americano, que foi a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. E aqui é muito importante, porque a Unasul foi um pacto político muito consistente entre os presidentes dos nossos países sul-americanos, e significava a promessa de criar um mecanismo no nosso continente sul-americano para arbitrar os nossos conflitos e pactuar as nossas apostas de desenvolvimento. Isso é muito importante porque, como sabemos, ainda temos pendências no continente sul-americano. A questão da saída do mar para a Bolívia é uma questão importante das nossas relações sul-americanas, os conflitos entre Peru, Chile, Peru e Equador, né? E também tivemos conflitos entre a Colômbia e a Venezuela, mas nós criamos essa capacidade sul-americana para arbitrar esses conflitos. Isso é muito importante, porque no passado esses conflitos eram arbitrados através de uma outra lógica, aí poderia chamar a lógica pan-americana. E essa lógica pan-americana estava sob a hegemonia dos Estados Unidos e se expressa através da Organização dos Estados Americanos. Portanto, nós vivemos recentemente, no início desse século, um momento muito virtuoso de nos constituirmos como uma realidade geopolítica regional para compartilhar agendas e pactuar o nosso futuro. Um futuro de uma região de paz, uma região neutra, e aí nós começamos também a tentar construir uma doutrina de segurança continental para evitar que o Atlântico Sul fosse uma zona de conflito, e mais, deixando de ser uma zona de conflito, uma zona de cooperação. Nós começamos também a tentar criar uma doutrina continental de defesa compartilhada, e além do desenvolvimento de vários programas de criar uma infraestrutura regional para integração, como é o IRSA, né? Como foi o IRSA, e estávamos também tentando desenhar a criação de um banco de desenvolvimento sul-americano, né? Então, essa trajetória muito virtuosa, muito promissora de futuro, ela foi interditada, né? E hoje nós vemos o nosso país deixando de ser esse ponto de equilíbrio, esse ponto de agregação do nosso continente sul-americano, passa a ser uma interrogação e muitas vezes uma ameaça. Em vez de apostar na resolução pacífica e negociada dos conflitos, nós estamos, assim, namorando com aventuras para a resolução não pacífica de conflitos, é o caso da Venezuela. Portanto, nós estamos nessa encruzilhada, né? E é claro que é uma encruzilhada complexa, porque ela também se dá na encruzilhada do mundo. Hoje, nós estamos vivendo conflitos macro-geopolíticos muito importantes. O conflito principal é entre uma potência hegemônica mais em declínio, os Estados Unidos, e uma potência em ascensão, que é a China. E também, nesse contexto, nós temos uma União Europeia que busca encontrar uma vocação própria, porque até recentemente ela estava muito prisioneira de uma lógica atlantista, né? E as últimas resoluções do Conselho Europeu, face à pandemia, é uma resolução promissora, porque eles estão, inclusive, adotando outra lógica, que não aquela da austeridade, não aquela comprometida com os interesses hegemônicos do capital financeiro rentista, e retomando o tema dos investimentos públicos e o tema do horizonte do estado do bem-estar social. Então, nós estamos num momento de encruzilhada
Infelizmente, o nosso país, que foi muito generoso na dinâmica da integração sul-americana, muito atento às nossas assimetrias, muito atento à vocação do Brasil como um polo de agregação, hoje nós estamos desconstituindo esse ativo do nosso povo e entrando numa seara de aventuras e, portanto, nós estamos numa encruzilhada. Mas, como estamos numa encruzilhada, nós temos de apontar e, mais ainda, de visualizar uma outra possibilidade, e é o sentido do nosso diálogo. Ótimo, quer dizer, essa avaliação histórica extremamente importante, quer dizer, a nova ordem estabelecida a partir do fim dos conflitos mundiais do século XX, não é? A ordem internacional, voltada para a construção da paz e da cooperação, não é? E a transformação dessa ordem no curso do século XXI. E é muito importante, quer dizer, esse histórico que você fez, Vicente, porque você participou efetivamente dele, né? Quer dizer, você esteve como um dos atores importantes no governo brasileiro no curso dessas iniciativas de formação, digamos assim, de um bloco sul-americano voltado à afirmação dos interesses sul-americanos, voltado à afirmação dos interesses dos estados e dos povos sul-americanos. E aí eu perguntaria para o Ângelo, a partir dessa descrição muito interessante que o Vicente nos apresentou, não é? Como é que você vê a questão da globalização, não é? Será que, como dizem alguns pensadores, a globalização foi longe demais? Será que o Brasil está bem? Quer dizer, ele acompanhou esse processo de globalização? Qual é a posição do Brasil e da América do Sul nesse processo? A primeira coisa que eu acho, a gente precisa saber o que nós entendemos por globalização. Na verdade, a bibliografia consagra que é um processo histórico que tem cerca de pouco mais de 40 anos e cujo marco de forma visível o início desse processo são as eleições quase que simultâneas, muito próximas do Reagan e da Margaret Thatcher, entre o finzinho dos anos 70 e o começo, o primeiro ano da década de 80. Claro, não se pode personalizar um processo dessa ordem, dessa magnitude. Ocorre que esses dois liberais extremados, bastante agressivos, aliás, eles alteraram a estrutura dos principais estados do globo. Nós não podemos esquecer que esse processo se dá simultaneamente ao agravamento de uma decadência do Império Soviético. Então, o outro estrado forte, quando havia bipolaridade mundial, se enfraquece, e a ascensão do Reagan, ela primeiro transforma a natureza e a conduta do Estado norte-americano, inclusive nas relações internacionais, né? E impõe um regime econômico que, né, há um processo que eu já disse, que é chamado de sifonamento da riqueza pelos Estados Unidos, através da manipulação do preço do dólar, do câmbio, né? Ele impõe um sufocamento dos outros estados nacionais. E esse sufocamento implica no relaxamento da própria capacidade que esses estados tinham de proteger os seus territórios econômicos. É claro que esse não é um processo linear. Há reações, a formação de blocos, como a União Europeia, como o Mercosul e outros. Mas é claro que há uma tendência a se aprofundar esse processo, que vai minar um dos pilares que o Vicente aqui citou, da reconstrução no pós-guerra, dos anos 50, 60 e 70, que é a industrialização.
Industrialização, que era um processo de centralidade na construção de estados modernos na periferia e no centro também, ela cede espaço a um fenômeno que é chamado financiarização, que, na verdade, ele nada mais é do que a venda sucessiva da produção de empresas e indústrias, com ágios em cima de ágios. Então, na verdade, é um sistema financeiro especulativo, para reduzir em termos muito simples, né? E, claro, como a lógica do capital ela não é necessariamente produzir pregos ou ferramentas, a lógica do capital é acumular capital. E, nesse sentido, a financiarização tem imenso sucesso. Mas é óbvio que ela não tem imenso sucesso de maneira homogênea no mundo, porque sendo esse processo impulsionado, sobretudo por um Estado, que era uma das superpotências e acabou se tornando a única superpotência, né, ele promove aquele fenômeno que eu já citei aqui, que é o sifonamento da riqueza mundial. Isso introduz um desequilíbrio enorme no mundo e sobretudo, enfraquece os estados na sua capacidade regulatória, daí o curso do pensamento que é chamado neoliberal, que é o pensamento que embasa essas reformas mundo afora, né? Talvez o neoliberalismo se diferencie do velho liberalismo clássico do século XIX, porque ao longo do século XX e do século XXI, ele cria suas próprias estruturas institucionais, coisa que o liberalismo não fazia, né? Então, ao criar essas estruturas, ele muda a própria natureza do Estado, de forma que nós temos, por muito tempo, um pensamento único no que diz respeito a políticas econômicas e até sociais, que se alastra mundo afora e que impõe condutas mais ou menos padronizadas aos Estados nacionais, em função também dos órgãos internacionais de regulação, FMI, Banco Mundial e outros, tá? Bom, o que acontece é que, como toda a criação humana, esse sistema ele apresenta esgotamentos. Eu estou vendo a questão que o Vicente coloca por um outro lado, mas é a mesma coisa. Ela apresenta esgotamentos. Um esgotamento notável, há vários. Dois têm que ser mencionados. Primeiro, que esse tipo de acumulação, como não se assenta necessariamente sobre a produção material, ele também não cria empregos na escala demográfica necessária, ele aumenta a diferença entre o ganho rentista e o ganho produtivo e, portanto, aumenta as desigualdades sociais e as mazelas sociais. Aí é um momento em que, quando as populações mais precisam de um estado de bem-estar e um estado que promova o bem-estar, elas não o têm, ou têm debilitado, tá? De outra parte, se a gente olhar também do prisma político, os regimes políticos, ainda que teoricamente virtuosos, como é o regime político da Constituição de 88, aqui entre nós, né, eles passam a ter cada vez menos matéria sobre a qual a soberania popular pode deliberar, porque as políticas são, vamos assim dizer, empacotadas. Então, nós temos aí uma série de fatores que se somam aos que o Vicente apontou para a fadiga deste arranjo. É uma fadiga do estado de bem-estar social criado com uma intensidade maior após a Segunda Guerra Mundial. É uma fadiga das economias nacionais, sobretudo as periféricas, embora, como houve entre nós uma iniciativa que, na primeira década do corrente século, haja contrapartidas, haja movimentos em sentido contrário. É claro que a gente não pode naturalizar esses processos,
que decidiu isso foi a disputa política. Assim como o que decidiu a deflagração da globalização foi uma disputa política, uma vitória numa eleição. Mas, de todo modo, o que ocorre é que essa exaustão, ela, ao ferir os sistemas políticos, onde a deliberação da soberania popular, o voto, cada vez menos influencia a ação dos Estados, ela coloca em xeque esses regimes. Inclusive no centro do Estado mais poderoso, que mais se beneficiou deste processo. Que foram os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos. Sempre é bom lembrar o advento da China, que se colocava num outro prisma. Agora, vamos pensar um pouquinho, assim, digamos, no longo termo, essa relação que eu acho extremamente importante, que é a relação entre o liberalismo, o estado de bem-estar social e o neoliberalismo, né? A gente tem que pensar que o liberalismo, ele aparece, digamos assim, como uma doutrina política, uma doutrina econômica, aos poucos vai se diferenciando como doutrina econômica, exatamente como coevo, como contemporâneo da formação dos Estados nacionais. E o grande momento de fortalecimento do projeto liberal é o século XIX, quando, digamos assim, os Estados nacionais chegam, digamos assim, ao seu momento de maior força, de maior energia, né? E, ao chegarem a esse momento de maior força, maior energia, dado o processo, não apenas o processo, digamos assim, interno de formação política, né? Quer dizer, a construção do sufrágio universal, que também foi uma construção assim extremamente demorada no interior de dois elementos, quer dizer, construção do Estado, construção do liberalismo, dois elementos que, de certa forma, não davam, digamos assim, não esgotavam todas as possibilidades, digamos assim, de construção histórica, porque a democracia, digamos assim, ela também está se construindo, mas de certa forma como antagônica a esses dois movimentos, né? Mas na medida em que liberalismo e Estado Nacional, eles encontram o seu ápice no finalzinho do século XIX, o que de certa forma vai levar aos conflitos internacionais também, porque tendo em vista os movimentos imperialistas, os movimentos de colonização, a crise desses momentos e assim por diante, mas há digamos assim, um paralelo entre a formação desses dois, digamos assim, dessas duas formas, dessas duas estruturas, né, da modernidade, Estado e liberalismo. Mas quando eclodem os conflitos mundiais, né, no século XX, existe, digamos assim, o aparecimento de uma opção, que é a opção do estado de bem-estar. Quer dizer, é ali, no seio daqueles conflitos e no seio de todos os problemas advindos de questões econômicas, questões políticas no curso do século XX, não dá para discutir todas elas, né? É que surge, digamos assim, a opção do estado de bem-estar. E o estado de bem-estar, digamos, se torna vitorioso no curso a partir do final da década de 20, quer dizer, no início da década de 30, e depois no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, ele se torna vitorioso, e ele passa a ter uma opção que é levada a sério, só que essa opção, digamos assim, é apenas um intervalo entre o velho liberalismo e o novo liberalismo, o neoliberalismo, não é? É um intervalo que se dá, digamos, se nós fôssemos contar da década de 30, a partir das propostas de Franklin Delano nos Estados Unidos, não é? E fôssemos chegar até 79, a eleição de Margaret Thatcher, depois a eleição em 81 do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, nós temos aí um breve intervalo desse projeto do estado de bem-estar, não é? E todo o empenho de Thatcher e de Reagan é exatamente de afastar, digamos assim, essa opção. Então, eles destroem essa opção e constroem, digamos assim, a opção liberal como a única opção possível, a opção neoliberal como a única opção possível para o mundo, não é? Agora,
tanto, digamos assim, no âmbito da construção do velho liberalismo e dos Estados nacionais, quanto no momento em que o neoliberalismo também se torna hegemônico, que é o momento que nós estamos vivendo efetivamente, nesses dois momentos, os estados periféricos, digamos assim, se a gente vai usar essa categoria da periferia, esses estados não são beneficiados, né? Quer dizer, eles são explorados no curso da formação dos estados nacionais e eles voltam, digamos assim, a ter um papel meramente de fornecedores de matéria-prima, de mão de obra barata e assim por diante, quando o neoliberalismo ressurge após esse breve intervalo do estado de bem-estar social. Agora, para nós, digamos, brasileiros e sul-americanos, essa opção do estado de bem-estar ainda está presente, né? Porque, de certa forma, nós vivemos o início desse movimento no contrafluxo daquilo que aconteceu na ordem internacional. Quando chega a Constituição de 88, é interessante isso. Todos aqueles programas relativos a direitos dos trabalhadores, direitos sociais, a afirmação de determinados direitos no interior da Constituição de 88, muita gente dizia assim, não, mas isso tudo está ultrapassado, porque isso já foi abandonado no instante em que o neoliberalismo começou a se tornar hegemônico. Mas nós não, nós afirmamos efetivamente essa possibilidade e construímos estruturas em contraposição a esse movimento forte do Estado neoliberal, né? Agora, qual foi o resultado disso? Quer dizer, nós tivemos progressos importantes na conformação do Estado Social brasileiro. Isso não é história contada por agentes nacionais, isso é reconhecido internacionalmente, inclusive pelas agências que empreendiam, digamos assim, o processo colonizador do neoliberalismo. Essas agências confirmaram efetivamente que o Brasil deu passos extremamente importantes quando levou a sério, né, tomou a sério o projeto da Constituição de 88, que não era de nenhuma forma um projeto neoliberal. Ele está presente ainda lá na Constituição, né? Quando fala da questão, por exemplo, da função social da propriedade, a questão da dignidade, a questão dos direitos sociais, a questão das políticas públicas, esse Estado, quer dizer, esse projeto está presente ali dentro, né? E agora nós vivemos uma reversão, né? Uma reversão de um regime que, na verdade, é um regime anticonstitucional, né? Não é um regime moderno, ele é um regime anticonstitucional. Esse projeto, digamos assim, de abandonar os direitos sociais é um projeto anticonstitucional, né? Agora, como fazer? Quer dizer, como é que nós vamos, nesse momento, reempreender todo esse processo que agora está sendo posto em xeque por agentes de governo que se põem contra a ordem jurídica? Quer dizer, eles estão se colocando contra a opção que o povo fez, o pacto que o povo fez por prosseguir na construção dessa ordem do estado de bem-estar. Vicente. Primeiro, uma questão mais geral, né? A agenda do estado de bem-estar social hoje é uma agenda presente, né? E presente no quadrante do nosso planeta. Presente no mundo central, no capitalismo central, pelas lutas de resistência à sua desconstrução. Você vê o caso da França, quer dizer, o Macron veio com o propósito de avançar na pauta neoliberal e não está conseguindo, tem de fazer concessões. A própria política de austeridade europeia está sendo de ser revisitada. Mais ainda, a campanha nos Estados Unidos, a polarização dos Estados Unidos tem, na questão do bem-estar social, das suas clivagens. Repare, a questão de uma seguridade social pública, a questão do ensino universitário gratuito, foram parte da plataforma do nosso pré-candidato Bernie Sanders e incorporada pelo Joe Biden e agora nas eleições americanas em curso, né? Então, essa é uma agenda importante. Por que ela é importante? Primeiro porque nesse processo da modernidade, um outro elemento é o cidadão, ou seja, um personagem que é portador de direitos,
né? E mais ainda, e direitos à vida, direito ao bem-estar, direito à liberdade, direito à sobrevivência, né? E essa dinâmica faz com que as suas necessidades exijam a produção de bens públicos, ou seja, aqueles bens que são frutos de políticas públicas. E, portanto, nós criamos, na nossa modernidade, na nossa contemporaneidade, esse horizonte, ou seja, que as minhas necessidades, todas elas não serão mercadorias. A água não pode ser uma mercadoria. E as aventuras irresponsáveis nessa direção já demonstraram na prática a sua inviabilidade, né? A qualidade do ar, você entende? Enfim, a alimentação básica, a segurança alimentar básica, tudo isso hoje são conquistas da civilização, né? E, portanto, há uma consciência crescente de que esta agenda do Estado do Bem-Estar Social é uma agenda ainda presente. Só que ela está numa conjuntura específica, porque está se evidenciando a cada dia mais, primeiro, que o mundo continua a produzir riquezas, entretanto, essas riquezas cada vez mais se concentram. E nós estamos produzindo na escala mundial, não só dos países dependentes da periferia, a desigualdade e a pobreza, inclusive, em algumas situações, a extrema pobreza. A pobreza americana é uma pobreza muito cruel, né? Assim como a pobreza em alguns países da Europa. Então, quero dizer que nós estamos diante de uma pauta. Evidentemente que ela fica mais complexa porque ela se adiciona a outras, como a pauta da questão ambiental, a pauta da sustentabilidade do modo de vida e de consumo. Portanto, também esse estado novo do bem-estar social no século XXI vai ter de repensar a forma pela qual se produz e se consome, né? E isto também vai levar também a pedir um outro modo de vida. Então, na verdade, nós estamos vivendo nessa encruzilhada a conjugação de grandes tensões, de grandes conflitos e também de grandes esperanças, né? É evidente que nós temos hoje, portanto, um momento também que dá um diferencial, é que nós estamos transitando para a quarta revolução industrial. Hoje nós estamos no horizonte de que o trabalho humano pode ser liberado, pode ter um tempo maior, porque ele vai se processar através do conhecimento que vai ordenar máquinas, equipamentos e robôs. A grande questão é que a forma pela qual nós organizamos a nossa sociedade torna isso inviável. E, portanto, a nossa inviabilidade não é uma inviabilidade técnica, material. Hoje a humanidade produz aquilo que ela necessita para se reproduzir. Hoje o nosso grande nó é a concentração da riqueza, que vem aliada à concentração do poder, né, e também vem aliada a outros fatores do racismo e outros elementos constitutivos dessa desigualdade profunda, né? Mas também nós estamos nessa possibilidade, né? Por outro lado, portanto, a humanidade pode vislumbrar, por isso a encruzilhada é uma preocupação, é uma situação tensa, mas ela pode ser promissora se nós tivermos uma visão histórica, tivermos uma consciência histórica. Infelizmente, os tempos recentes é o tempo do aqui e do agora. Então, nós temos de pôr em perspectiva os nossos problemas, nós temos de pôr em perspectivas as nossas lutas e nós temos de pôr em perspectiva os nossos projetos, né? Então, eu quero dizer que essas reflexões que nós estamos fazendo, esse debate que a academia está fazendo, é muito importante, porque ou nós readquirimos uma perspectiva de humanidade, uma perspectiva de história e uma perspectiva de um pacto civilizatório, ou a gente não vai ter orientações para fazer face ao presente, aos seus os desafios e vislumbrar um futuro que possa ser generoso. Ótimo, quer dizer, então a pauta
do bem-estar, né? A pauta do bem-estar está ainda presente, e ela está ainda presente, sobretudo, como resistência, digamos, a movimentos que levariam, digamos assim, a um acirramento do processo de exploração humana, né? Porque, no fundo, quer dizer, digamos, o regime neoliberal, vinculado à financiarização das relações internacionais, ele é um regime que leva à absoluta exploração humana, né? Haja vista, por exemplo, os fenômenos atuais, como o da precarização, o fenômeno da uberização, não é? Quer dizer, a partir de artefatos tecnológicos, se leva, digamos assim, à exploração ao máximo possível, né? Quer dizer, o trabalhador, ele se vê na posição de se tornar apenas, ter apenas como aliado si mesmo, né? Quer dizer, ele não tem aliados mais em organizações sindicais, ele não tem mais aliados nos direitos protetivos do Estado, e ele fica, digamos assim, à mercê de um processo de exploração maior, né? Um processo de exploração levado aos seus limites, né? Agora, essa ordem do bem-estar, ela é oriunda de um pensamento e que ainda estava centrado na ideia de que a ordem internacional, o direito internacional, as relações internacionais eram veiculadas por meio de estados soberanos, quer dizer, a ideia da soberania, está inclusive lá na nossa Constituição e está em todas as constituições. Agora, nós vivemos uma ordem que é, ao mesmo tempo, a ordem dos direitos humanos estabelecida lá no pós-guerra, mas também a ordem da responsabilidade universal. Os últimos documentos elaborados no ambiente internacional, né, no sistema internacional, na arena internacional, são sistemas de responsabilidade. Responsabilidade com relação aos recursos naturais, né, à natureza, responsabilidade com relação à ideia do desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento com inclusão, que é o desenvolvimento com preservação dos bens naturais, né, dos bens, e o acesso, digamos, de todos, igualitário a esses bens. Como é que fica essa questão, Ângelo, quer dizer, essa questão fundamental de estarmos com os estados soberanos em xeque diante desses conflitos internacionais, que são conflitos que estão cada vez mais próximos, quer dizer, cada vez mais vivenciados por todos nós? Você precisa ligar o seu microfone, o Ângelo. Desculpe. Realmente é um impasse. Tá? Mas se a gente voltar às ideias, eu concordo com você que a época do Welfare State ela foi um interregno. Ela não é a normalidade da acumulação. Né? Mas e nós, como somos todos nativos dessa época, nos parece que isso era normalidade capitalista, quando era uma absoluta exceção. Há um livro que eu li, inclusive indicado pelo Vicente, que é O Tempo Comprado, do Wolfgang Stresch, e trata exatamente disso, né? Como prolongar esse interregno. Bom, o fato é que eu acho que, a começar, nós temos que travar o debate das ideias. Tá? Então, eu vou me atrever a entrar na sua área, se me permite. O que ocorre, se a gente olhar o período largo histórico, o que ocorreu ao fim do século XIX? Né? O liberalismo perdeu seu lastro ético. Nós vamos esquecer que o Stuart Mill, antes de um autor referência para a economia, ele era um homem da ética, ele é um autor da filosofia ética, do bem viver. Né? E esse bem viver que ele propunha, poucas décadas depois de que ele o fez, já não era mais possível do ponto de vista prático, porque o desenvolvimento do capitalismo impôs limites a qualquer perspectiva ética, exponenciando a exploração.
né? Se existe um ciclo, o ciclo é de exploração exponenciada, crise e repactuação. Provavelmente é isso, só que a gente não sabe como, e a sociedade não é um ente da natureza. Isso precisa ser construído na política. Tá? Nós ganhamos tempo aqui no Brasil precisamente com a Constituição de 88. Ela não é ultrapassada. A Constituição, grosso modo, é uma vitória da política e de uma ética. Ela tem um lastro ético, é o bem viver para todos. Seu capítulo social é exclusivamente isso, né? Que no embate político se afirmou sobre a lógica nua e crua da acumulação. Ela impôs limites e condições à acumulação. Você, com justa razão, fala, bom, mas estão se instalando, e entre nós, sobretudo, regimes que são anticonstitucionais. Eles são, de fato, mas eles têm a lógica neoliberal, que é de dentro das instituições democráticas que fundamentam o estado de bem-estar social, que tem lastro ético, por dentro delas destruírem, né? Alterando seja a prática, seja o fundamento do direito, criando vazios onde havia proteção estatal, que é uma conquista política. Ela não existe por benemerência de ninguém, ela é cristalização de lutas políticas seculares, né? Desmontando, desequipando os estados para fazer frente às necessidades da sua população, notadamente os setores mais desvalidos. Agora, você sabe que essa pergunta, vários colegas meus, amigos, falam, bom, o que a gente faz? A gente só tem uma coisa a fazer, né? E temos que aprender com o Vicente, que é o mais experiente de nós. Nós temos que nos organizar e levar a luta política em diante. Não tem jeito. Hoje nós temos um novo proletariado, que é um sujeito que, paradoxalmente, detém os seus bens de produção. Seja ele a bicicleta, a moto, ou ele vai a pé, o próprio sapato. Nós estamos voltando à exploração da mais-valia a partir da força física, que é a forma mais primitiva que existe. É isso? Bom, mas nós precisamos pensar a organização desse novo proletariado. Ele é capturado, em parte, pelo discurso neoliberal, que, bom, vocês são empreendedores, vocês são livres para trabalhar 14 horas por dia e ganhar um salário irrisório frente à mais-valia que eles geram. Tá? Que é um pouquinho a ironia de Marx, né? O Marx, quando ele fala do trabalhador livre, ele diz assim, o trabalhador livre como um pássaro, né? Que não tem absolutamente nada, né? A não ser o seu próprio corpo, né? Só força de trabalho. Pois bem, mas eu penso que num campo democrático e o campo, sobretudo do pensamento de esquerda, vamos dar nomes dos bois, né? Precisa ser modernizado. Eu vejo assim, certos discursos que imaginam uma sociedade e uma classe trabalhadora que não existe mais. Se existe uma coisa espantosa, você citou Marx era admirador da capacidade de invenção, de recriação e de recriação do próprio capitalismo. E ele o fez. Nós perdemos algumas lutas políticas que implicaram no surgimento de um novo ser social, que é essa classe proletária sui generis, né? Nós não conseguimos entendê-la no começo, só agora ela adquire contornos. E os outros estratos de classe e estruturas sociais que se criam, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos atualizar, mas nós precisamos
organizar nosso pensamento, nossa ação e irmos à luta. E projetarmos com isso não só um país, que é o raciocínio com base no país, é um raciocínio egoísta, né? Sobretudo quando os Estados nacionais estão debilitados, mas um mundo melhor. Os fluxos hoje, queiramos ou não, eles são internacionais. A globalização nos impôs isso. Claro. Mas aí, o Ângelo Vicente, é importante essa discussão. Quer dizer, eu acho que, primeiro, eu queria salientar um aspecto que é importante, que aparece tanto em você, Ângelo, quanto no Vicente, que é o primado da política, né? Porque a gente está acostumado hoje com a linguagem, digamos assim, que circula nos meios, mesmo nos meios do Estado, né, mas no meio da sociedade, é sempre uma linguagem econômica, sempre a economia, digamos assim, como ciência, determinando qual é o vocabulário que a política vai usar, qual é a forma como os políticos devem agir, assim por diante. E, na verdade, quer dizer, se a gente for pensar no pensamento de Marx ou no pensamento de Weber, enfim, de vários outros economistas mesmo que escreveram no curso do século XX, que sempre foram críticos com relação ao regime a que, de certa forma, serviam, né? Mas nós vamos pensar que presente, digamos assim, no pensamento de todos eles, era a ideia de que não se tratava da economia determinando a realidade social nesse sentido de uma ciência ou de um saber, não é? Que apresentava um vocabulário que tinha que ser usado pela sociedade e pelo Estado. Se tratava efetivamente de olhar, digamos assim, o modo como a produção se desencadeava, como é que ela se praticava, não é? E a produção é uma relação humana, uma relação entre pessoas, é uma relação entre classes, segundo a perspectiva marxiana, né? Agora, como é que nós, digamos assim, a partir desse primado da política e do fato de que esse projeto, digamos, que está sendo estabelecido no Brasil, em vários outros países, né, de índole, digamos assim, de extrema-direita, mas do ponto de vista econômico, quer dizer, neoliberal, como é que nós, digamos, nos livramos desse estigma, digamos assim, de que o Estado não tem que ter função nenhuma, não é? O Estado tem que desaparecer como um árbitro das relações humanas, como aquele que vai salvaguardar o interesse e os direitos dos mais frágeis, né? Que são a absoluta maioria. Se nós dizemos povo, nós estamos falando povo somos todos, né? Quer dizer, isso é uma tradição da política desde a antiguidade, o povo é a maioria, quer dizer, o povo é a maioria e lamentavelmente, a maioria pobre, né? Como é que nós vamos nos libertar disso e formular, digamos assim, propostas em relação ao ambiente internacional, que isso é extremamente importante, porque no ambiente internacional há uma carência dessa ideia da presença do povo, né? Dos povos, né? Há uma presença marcante dos estados e dos estados empreendendo essas políticas. Há uma presença marcante das corporações, das grandes corporações, e as corporações empreendendo essas políticas, né? Como é que nós vamos recolocar, digamos assim, em primeiro plano, o primado da política e a presença do povo, né, dos povos, né, dos conflitos dos povos? Hein, Vicente? O que você acha? Primeiro, uma observação importante. Esse andar da carruagem do neoliberalismo foi atropelado pela pandemia, né? Porque a pandemia, ela, primeiro, colocou todos nós, a humanidade, numa situação limite, porque a situação limite é entre a vida e a morte, então ela colocou para a humanidade essa proximidade de uma situação limite, e ela também foi revelando, na prática, de que sem Estado, né, que é uma criação política e social e cultural, nós não teríamos como enfrentar essa pandemia, né? Então, a pandemia, um dos seus efeitos colaterais foi repor e está repondo o papel do Estado. E repondo tanto de uma forma positiva, ou seja, aqueles países
que tiveram a altura, através dos seus governos e estados, de enfrentar essa agenda da pandemia, e aqueles países que tergiversaram, que os seus governantes tergiversaram, e os resultados são lamentáveis. E aqui eu quero fazer referência aos Estados Unidos, em particular, e ao Brasil, né? Portanto, essa é uma questão importante. Por outro lado, também, a pandemia colocou a total fragilidade da governança mundial, a total fragilidade, né? E mais ainda, e acentuou essa fragilidade, ou seja, no auge da pandemia, os Estados Unidos se retiraram da Organização Mundial da Saúde. Agora, como é que nós vamos enfrentar uma pandemia sem uma governança mundial? Né? Então, veja, não é razoável, não é razoável. A pandemia está mostrando uma parte da humanidade que não é razoável e outra parte que vai tender à razoabilidade. Por exemplo, no início da pandemia, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, né, adotou uma posição que nós chamamos do darwinismo social. Ou seja, deixa correr a pandemia para produzir o efeito rebanho e iremos lamentar os 20%, os 15% que irão sucumbir nesse processo. Claro que ele não teve premissas políticas e culturais da Inglaterra para fazer esta questão. Mas outros países tentaram namorar um pouco com essa ideia, né? Então, nós também estamos... a pandemia colocou a questão ética e a questão dos valores, a questão da solidariedade. Inclusive, essa questão traumatizou muito a Europa, os nossos queridos companheiros e amigos e o povo irmão italiano ficou muito ressentido no início do auge da pandemia pela ausência da solidariedade europeia. Então, foram os russos e os chineses, né, que fizeram as primeiras manifestações de solidariedade. Tanto assim que isto abalou todo o processo da construção europeia, que certamente condicionou essa resolução mais recente de um pacto mais para um futuro aí, né? Então, a pandemia também trouxe esses novos valores, né? E a humanidade, na encruzilhada, ela está, se entende, face à questão dos valores. Veja, o horizonte aponta para um salto civilizatório com a regressão da barbárie, né? Então, isso nos obriga a pôr em perspectiva. Claro que a política, né, é o engenho humano, né, que dotou a humanidade de uma capacidade de não ser prisioneira da tragédia grega. Porque se não tivéssemos a política, a nossa vida seria uma tragédia grega, ou seja, o desenrolar dos fatos aconteceriam e mesmo se tivéssemos consciência deles, não teríamos capacidade de reagir a ele. Iríamos para o fim de toda a tragédia grega, que é um fim desastroso, é um fim cruel, né? Portanto, a política é a arte de surpreender. Quando menos se espera, os humanos pactuam, ganham ousadias, né? Tomam iniciativas, né? Então, nós vamos ter de resgatar esse atributo da vida humana, da vida em sociedade, que é a política. Evidentemente que a política é uma realidade complexa, porque, ao mesmo tempo, ela também é uma estrutura de dominação, né? Mas ela pode ser também um instrumento de libertação. Portanto, há um conflito de poder na política permanente, há um conflito de apropriação desse poder, o uso desse poder, mas nós estamos vivendo uma época da humanidade que o horizonte democrático é um horizonte de muita visibilidade para uma grande parte da humanidade. Ou seja, nós acumulamos uma reflexão sobre a democracia. Nós superamos explicações da legitimidade do poder em outras modalidades, por uma vontade divina, por um sangue azul, e assim por privilégios, né? E aí nós construímos o sentido da soberania popular e da soberania do Estado. Claro que nós estamos vivendo hoje uma complexidade. Primeiro, os Estados estão perdendo soberania pela via de sua captura pela dívida pública. O capital financeiro, em escala mundial,
capturou os estados por esse mecanismo e impôs a ele essas modificações. É por isso que por esse caminho nós vamos ter de explicar o teto do gasto. O teto do gasto é a captura do Estado brasileiro pela dívida pública e pelos interesses do capital financeiro rentista para produzir o superávit primário para fazer face a esse endividamento, né, que nós temos de discutir bastante, e até vale a pena um dia a gente fazer uma discussão sobre a dívida pública, e até vou sugerir a você, a ti, o nome de pessoas que possam estar iluminando essa questão que é muito importante. E também a soberania popular, ela está sendo questionada, mas agora de uma forma mais sutil e perversa, pela manipulação. Então, hoje, a violência, a dominação, não só se dá pela forma da coerção, mas pela manipulação. E nós estamos vivendo um tempo da grande manipulação, porque todos nós nos tornamos algoritmos. Todos nós temos a nossa subjetividade, os nossos movimentos rastreados, e, portanto, a partir dos nossos perfis, e usando o conhecimento humano, da psicologia social e outros conhecimentos, todos nós somos muito vulneráveis a esta grande manipulação. Portanto, nós estamos num momento de grande complexidade, mas, veja, são nos grandes momentos de complexidades que a humanidade cresce, né, ou pode perecer também. Mas vamos apostar no salto para frente. Que ela vai crescer, né? O primeiro-ministro britânico não podia esperar que, fazendo, digamos, referência ao seu conterrâneo Charles Darwin, né, ele ia ser um dos escolhidos para ser eliminado, né? E foi isso que acordou a sua consciência, né? Por outro lado, né, quer dizer, a Europa também estava já sofrendo, digamos assim, uma pressão enorme para acordar de novo para a solidariedade, né, com a migração dos povos, né? Quer dizer, a Europa tinha já diante de si um grande dilema, né, que era a chegada, né, dos povos que vinham, os refugiados que vinham da África, da Ásia, vinham fugindo de guerras, de conflitos domésticos, né, a domesticação dos conflitos, vinham fugindo também dos grandes problemas ambientais, né, causados exatamente por essa exacerbada exploração dos meios naturais, né. E agora essa questão é muito importante que você frisou, Vicente, que é justamente essa questão da manipulação, né? Ou seja, resultados daquilo que é o mais sagrado, digamos assim, na construção do Estado democrático, que é a soberania popular, são contestados exatamente por causa dessa manipulação, né? Você veja o que aconteceu na eleição norte-americana, né? Hoje, o principal assessor do Donald Trump acabou sendo condenado, já foi condenado uma vez, já foi condenado a indenizar, e já está sofrendo processo de prisão, inclusive, né, exatamente por causa desse processo de manipulação. Quer dizer, existem mecanismos para responder a isso tudo que está acontecendo. E o Brasil também está sofrendo isso de uma maneira muito pesada, né, essa questão da manipulação, essa questão da veiculação de ideias que são contrárias ao bom senso, se é que não são contrárias à ciência, são contrárias ao bom senso, e aos pouquinhos se cria, digamos assim, um clima de insegurança com relação a conquistas da humanidade, né, conquistas que são importantes, civilizacionais importantes, né. E agora, Ângelo, se você tem essa perspectiva também otimista, digamos assim, que nós dividimos aí com o Vicente Trevas, você acha que o século XX, o século XXI, ele é, ao mesmo tempo, o século da pandemia, mas também é o século que se abriu com as revoltas pela democracia em lugares em que a democracia antes nem era cogitada, né? Nas praças do Oriente, nas praças dos países dominados, né? Nas praças dos países periféricos, houve uma reivindicação pela democracia. Você também tem essa perspectiva otimista? Quer dizer, existem caminhos importantes aí que a gente pode seguir? Sim, e eu acho que há os caminhos e há também os efeitos não esperados dos processos que se desencadeiam.
O Vicente colocou, você reiterou, Alfredo, uma ameaça enorme à democracia, que é essa manipulação da soberania popular através dos algoritmos, tal. O conduto disto é a internet. Né? A internet pode ser assim o instrumento paradigmático da globalização. Tudo está em contato, tanto é que a rede mundial da internet, ela é uma rede mundial. Bom, mas por outro lado, essa rede mundial nos coloca em contato com o mundo inteiro também. Ao efeito reverso, a gente sabe em tempo real o que acontece em regiões muito remotas, que há anos atrás levaríamos no mínimo 24 horas para saber. Né? Mas a gente pode acompanhar em tempo real. Então, primeiramente, eu sou otimista porque os processos não são unívocos. Eles produzem o efeito, às vezes, contrário ao que se imagina. Né? E, de outra parte, o Vicente bem mencionou, e você reiterou, a pandemia. Né? A pandemia ela demonstrou que a principal organização que cuida da governança da saúde mundial, vale dizer, a instituição que se remete aos sistemas públicos nacionais de saúde, entre os quais consta o nosso SUS, que é muito robusto e que diminuiu enormemente os efeitos que seriam muito mais devastadores, porque não tivemos governo a administrar o combate à pandemia. Tá? É o OMS. É certo que ela foi atacada, é certo que a gente percebeu limitações na sua ação, mas o que me chama a atenção é que as organizações multilaterais de maior evidência, sobretudo as econômicas, não tinham nada a dizer sobre a crise pandêmica. Eu não vi nenhuma manifestação expressiva do Banco Mundial, da OCDE e de similares. Então, me parece que a governança mundial que entrou efetivamente em colapso é econômica. Foi a econômica. A Organização Mundial da Saúde cumpriu um papel muitíssimo relevante. Ela conseguiu uniformizar globalmente algumas recomendações básicas que salvaram milhões de vidas. O distanciamento social, o uso das máscaras, tudo isso reiterado pelos sistemas nacionais de saúde, que não cederam nem nos Estados Unidos, embora eles sejam muito frágeis comparativamente, ao canto de sereia da cloroquina e outras práticas que são neodarwinistas. Tá? Então, eu tenho esperança nisso, e tenho mais. Este processo, que é um processo muito cruel, muito sofrido, sobretudo para os mais pobres, é um processo pedagógico, que também tem efeitos paradoxais. Vejam, o auxílio emergencial deu grande popularidade a um presidente que não cuidou da pandemia no Nordeste. Tá? Mas, no fundo, o que significa isso? Que aonde há presença de estado de bem-estar social, aumenta o consenso popular. Claro, manipulado, etc., mas eu também, como sou um ser político, tenho que acreditar que a manipulação não pode prevalecer. É uma questão de... é uma premissa em que a gente... O povo pode vencer como Bacurau mostrou, claro, né? Claro. Né? E por que não? Né? E por que os pobres não podem vencer alguma vez, inclusive no cinema? Né? Então, eu sou também otimista nesse sentido. Mas é claro que esse otimismo precisa do nosso empenho em nos organizarmos, em compreendermos esse processo, que, aliás, essa sessão presta o seu serviço também, né, para isso.
em atuarmos na disputa política, porque não é outra coisa. A gente pode dar o nome que quiser, mas é uma disputa política, porque é uma disputa entre um mundo onde a maioria pode viver bem e melhor, ou um mundo do 1%, que deterá toda ou boa parte da riqueza, né, e condenará uma vida miserável a multidões mundo afora. No fundo, é uma disputa ética. Bom, a gente já está aqui com 1h12, com muita gente assistindo aqui, eu estou recebendo aqui mensagens muito interessantes de todos. Lamentavelmente, a gente não pode prorrogar isso muito além, porque, lamentavelmente, a gente vive numa sociedade assim meio impaciente, né, com relação a esses meios que nós utilizamos. Então, encaminhando, digamos assim, para uma conclusão parcial, claro, porque nós vamos continuar, nós vamos voltar a ter esses encontros que são muito importantes, não é? A parceria que nós estamos empreendendo é uma parceria, do meu ponto de vista, permanente, constante, definitiva, para projetos extremamente importantes, não é? Como esse, liderado pelo Vicente, pela Amsur, relativo aos colóquios de geopolítica, desenvolvimento e democracia, como os colóquios metropolitanos, enfim, como os congressos da academia, de que vocês têm participado aí ativamente e de uma forma muito construtiva também, não é? Esses nossos encontros, tudo vai prosseguir. Mas a pergunta que eu faria para ambos tem a ver com essas duas ordens com as quais nós lidamos durante toda a nossa conversa de hoje à noite, né? Do ponto de vista nacional, a união, porque nós estamos diante de uma situação excepcional, não é? De uma situação grave, que é do regime anticonstitucional e de um regime que não respondeu de forma humana ao problema da pandemia, né? E graças a estruturas que já existiam no Estado brasileiro, isso não teve consequências piores ainda. Mas também temos a ordem internacional e o reclamo, né, o clamor por essa governança internacional, que tem que ser uma governança democrática, quer dizer, com a participação dos povos. Então, do ponto de vista nacional, a união, e do ponto de vista internacional, qual é a contribuição que o Brasil e a América do Sul podem dar para essa nova governança, para esse mundo da solidariedade que nós todos pensamos, sonhamos, que não seja apenas uma utopia, não seja apenas um desejo, um sonho, mas possa se realizar efetivamente em face, digamos assim, da ocorrência da pandemia e das suas consequências. Como é que vocês veriam isso, Vicente e Ângela? Então, no andar da carruagem brasileira, se ela não mudar de rumo, a nossa contribuição vai ser muito negativa. Porque, infelizmente, o nosso país, o governo federal, o presidente Bolsonaro, rompeu com toda uma tradição diplomática brasileira, né? E, mais ainda, com toda uma política mais recente, a partir do início do século XXI, de integração regional, de ser um ator global na positividade, né? Para se alinhar de forma subalterna à hegemonia americana, que significa hoje a hegemonia de uma potência, que é a primeira potência, mas em declínio, né? Portanto, isso é uma tragédia para a nossa história nacional, né? E mais ainda, é uma aposta errada, porque nós deveríamos aproveitar, entende, o deslocamento geopolítico mundial em curso, né, para afirmar os nossos interesses nacionais e os nossos interesses sul-americanos, né? E não um alinhamento subalterno, que vai custar um preço muito caro, se entende, ao povo brasileiro, né? Nós iremos perder oportunidades, né? Por outro lado, também, se nós recuperarmos, se entende, um rumo positivo e um rumo ancrado na história diplomática do Brasil, lembrando que nós presidimos a Assembleia Constitutiva das Nações Unidas, lembrando que o Brasil é o primeiro país que todo ano abre a sessão anual da Assembleia Geral,
Ou seja, nós temos o acesso à tradição, nós não temos conflitos de fronteira, entende, com nenhum dos povos que integram o nosso continente sul-americano. Então, nós temos um ativo diplomático, um ativo de política externa muito importante, infelizmente, um ativo que está sendo depreciado, está sendo, enfim, desconstruído pelos atuais rumos da nossa política externa. Então, nós também teríamos de uma grande contribuição. Claro, é uma contribuição levando não só os interesses nacionais nossos. Por isso eu insisto que nós somos brasileiros e sul-americanos, porque é na nossa expressão conjunta nacional e regional que nós teremos mais capacidade de propor agendas generosas e ter efeitos práticos nessa agenda. Lembrando também que nós estávamos operando ciclos virtuosos do redesenho mundial através da nossa participação nos BRICS. E também é um outro fluxo muito importante, né? Então, é lastimável que, neste momento de transição da ordem internacional, nós estejamos no caminho equivocado, inclusive sem postura crítica e até se rendendo ao que pode ser, de forma tão desnecessária e perversa, uma segunda Guerra Fria, né? Então, nós temos de nos afirmarmos como um Sul que busca a sua autonomia, a cooperação internacional, a sua integração. Nós queremos nos integrar, porque hoje existe uma ordem mundial, uma dinâmica mundial, né? Mas nós queremos garantir a nossa especificidade, os nossos interesses e também as nossas propostas de futuro. Ângelo. Olha, eu acompanho a crítica do Vicente e, como sou o convidado que encerra a participação, quero fazê-lo com uma pitada de otimismo. Se é certo que não o Estado, né, mas o governo brasileiro rompeu uma tradição valiosíssima de protagonismo na esfera global, um protagonismo de mediação de conflito, enfim, tudo o que o Vicente falou, né? E não alinhamento automático. Aliás, a atual política externa ela reproduz caricatamente uma frase atribuída ao Juracy Magalhães, que era ministro do exterior do governo Castelo Branco: tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. No caso, tudo que é bom para o Trump será bom para o Brasil. Não é nem o Estado, mas o governante. Mas, de toda forma, eu penso que nós temos uma sociedade complexa e que, ainda que com muita dificuldade, ela reage a isso. Nós temos governos subnacionais, os governos estaduais, nós temos prefeituras que fazem uma política, digamos assim, contracíclica, de cooperação internacional, sim, de interação com parceiros do nosso continente, né? As universidades, que são tão visadas por isso, em suma, a inteligência brasileira, ela não capitulou, né? Então, eu aposto nisso. Aposto, porque o que me parece que nós vivemos um interregno autoritário, mas ele é um intervalo. Ele é um intervalo. Nós tivemos uma ditadura militar que durou 21 anos. Né? Há quem se esqueça dessa lição, mas ela cada dia é mais lembrada. Até por aqueles que equivocadamente fazem a apologia daquele período, né? E, ao fazê-lo, eles desenvolvem uma pedagogia reversa. Ao invés de ganharem adeptos, eles ganham opositores. Então, eu creio que esse processo, que é turbulento, é sofrido, nesse momento nos reserva diante dias melhores, a nós e ao mundo, e a contribuição que nós podemos dar. Que beleza. Olha,
Queridos Vicente Trevas e Ângelo Del Vecchio, eu queria agradecer muito, muito mesmo essa possibilidade de nós conversarmos hoje à noite, né? Foi extremamente importante. Eu queria agradecer a todas e todos que nos acompanharam até aqui, né, pela participação, pelas questões e pelas mensagens. E eu gostaria de me juntar ao Vicente e ao Ângelo nessa mensagem de um otimismo, digamos, que advém exatamente daquilo que é o nosso povo, que somos nós, né? Nós, hoje, somos totalmente diferentes daquele povo que foi pensado pelo Pacto de 88. O nosso povo, hoje, tem formas de organização, movimentos sociais tão desenvolvidos. Nós temos aí aqueles que eram consideradas meras minorias, hoje, como verdadeiros e verdadeiras protagonistas, né, da ordem política brasileira. E eu tenho certeza que, a partir disso, quer dizer, soluções maravilhosas vão surgir a partir dessa capacidade do povo brasileiro, de todos nós, de revertermos uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo no plano internacional e no plano interno. E é com imenso prazer e um pouco triste que eu me despeço agora dos meus amigos Vicente e Ângelo, mas logo, logo nós estaremos novamente juntos. Muito obrigado, Vicente. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todas e todos. Prazer enorme. Foi ótimo. Um grande abraço. Tchau.